Liderada pelo governo de ultradireita de Benjamin Netanyahu, a catástrofe em Gaza já vitimou mais de 32 mil palestinos, além de órfãos, feridos e deslocados. As negociações de cessar-fogo permanente não avançam, pois Israel está decidido a erradicar o Hamas, ao mesmo tempo que surgem anúncios sobre futuros assentamentos em Gaza, assim que a operação militar termine. Momentos-chave como esse trazem à tona o debate sobre a questão da Palestina. Será que se um governo de esquerda sionista tomasse o governo em Israel, haveria esperança para a libertação da Palestina? Eu sou a Lola Guerra e você acompanha essa história agora na TV GGN. Em entrevista para o Agenda Mundo, aqui da TV GGN, o jornalista israelense Gideon Levy aponta a esquerda sionista como igualmente responsável pelos assentamentos ilegais em territórios palestinos ocupados. First of all, I'll answer your question with one word: nothing. Nothing will change for the Palestinians if Netanyahu will not be a prime minister and there will be a prime minister from the center left. That's the only option. It can be either from the right or from the Zionist left. For the Palestinians, it will mean nothing. How do I know it? I know it because the Zionist left put all the foundations for the settlement project, for the occupation project. It all started not with Netanyahu, it all started with Labor. They put the foundations. Netanyahu just brought it to more extreme places. But the Zionist left was never in favor of putting an end to the occupation, did never anything for a creation of a Palestinian state. So expectations should be very low. There will be certain things which will be different, but not for the Palestinians. O que são e como funcionam os assentamentos israelenses? Declarados ilegais pela ONU, os assentamentos israelenses são comunidades civis construídas nos territórios ocupados palestinos desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967. A expansão dessas colônias acontece a partir do confisco de terras e recursos palestinos, gerando a remoção da população originária e tensão. O ativista judeu-israelense Shahar Goldwasser compara os assentamentos a condomínios fechados como Alphaville. Os assentamentos judaicos eles têm uma concentração de riqueza muito maior do que a dos palestinos. E também acesso a itens básicos como água, eletricidade, esgoto, algo que parece óbvio, mas que não é na Palestina, visto que as empresas que fornecem água e eletricidade, por exemplo, são empresas israelenses. Então você vai se deparar com várias situações no qual você pode estar na Palestina e se deparar com uma aldeia palestina que não tem água encanada, que não tem acesso à eletricidade, que não tem saneamento básico, que não consegue nem mesmo se estruturar e construir casas porque elas são constantemente derrubadas, destruídas pelo exército israelense. E ao lado você não só vê um assentamento com casas luxuosas e piscinas, sabe? E enquanto os palestinos não conseguem nem irrigar as próprias plantações, assim a 100, 200 metros de distância. O sionismo liberal investiu na política de expansão ao extremo, subsidiando cidadãos judeus de diversas partes para viverem nessas áreas. Hoje, há uma população de 700 mil colonos somente na Cisjordânia. Dessa forma, Israel trata este território como parte de seu país, mas não sua população. A jornalista palestino-brasileira e uma das principais figuras públicas do movimento de solidariedade à Palestina no Brasil, Soraya Mesle, descreve os colonos como a face mais agressiva desse Estado racista e colonial. A diferença além de tomarem as terras, cercarem as terras palestinas, as aldeias, e ocuparem cada vez mais terras, eles andam armados, com fuzis, é impressionante, as cenas são impressionantes, e eu vi isso na Palestina. O colono andando com fuzil pendurado enquanto empurra um carrinho de bebê. Colonos que fazem manifestações morte aos árabes, e diziam agora, no início desse genocídio, Gaza é um cemitério, uma segunda Nakba catástrofe, matem todos, crianças, mulheres, estuprem. A gente viu essas frases por parte desses colonos o tempo todo, e como eu disse agora, inclusive impedindo que entre alimento para matar a fome dos palestinos. 2,4 milhões de palestinos em Gaza estão submetidos
a insegurança alimentar, sob risco de morte pela fome. Mais de 25 crianças e idosos já morreram de fome recentemente em Gaza. E as pessoas estão, e esses colonos estão lá protestando, e pasmem, para passar o tempo estavam fazendo raves, enquanto ficavam ali plantados para impedir os caminhões de ajuda humanitária de entrar. A Cisjordânia não foi a única região ocupada por Israel em 1967. O projeto de colonização sionista do território da Palestina histórica deu seu segundo grande passo desde 1948 ao tomar os 22% formados por Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza também, que estavam sob a administração de Jordânia e Egito desde então. Segundo o historiador Benny Morris, o ministro israelense Yigal Allon havia publicado um artigo afirmando que, em uma próxima guerra, não deveriam cometer o mesmo erro e não deveriam cessar de lutar até alcançar a vitória total, o domínio territorial da terra de Israel. Ignorando o chamado da ONU de cessar fogo, o comandante militar Moshe Dayan ordenou que suas tropas tomassem a cidade velha de Jerusalém, expulsando 100 famílias palestinas. Ao todo, foram cerca de 300 mil palestinos expulsos de suas casas e 130 mil foram deslocados dentro do território de 1948. Mas, se Israel conquistou em 1967 o território correspondente a um futuro Estado palestino, qual seria a viabilidade da proposta de 2 estados? Para o professor palestino de Sociologia da Mount Royal University, no Canadá, Muhannad Ayesh, o que Israel oferece aos palestinos é um simples ultimato. Fique e seja subjugada a nossa soberania e a nossa autoridade, ou morra. But preferably they want us to leave. What the Israeli state wants is for there to remain, for the Palestinian people to make up only a minority within what will become Greater Israel from the river to the sea under exclusive Israeli Jewish sovereignty, where the number of Palestinians drops to a minority. If you move further to the left, like I said, assuming any of those parties are still around, which they're not, and you look at their offers for a quote-unquote two-state solution, what they are offering is the ability of Palestinians to engage in self-administration, but not self-determination. And self-administration meaning that Palestinian Authority would have technically would have authority over a small percentage of the land in the West Bank, so about 22%, Area A. They would have the Gaza Strip. Again, right now, the Israeli state intends to stay in the Gaza Strip, but assuming you go back to what they were talking about prior to this genocidal assault, in terms of what they thought about a two-state solution. They would have the Gaza Strip, a Palestinian Authority in quote-unquote control over some things within just 22% of the West Bank. Jerusalem is all under Israel. The majority of the West Bank would be under exclusive authority of the Israeli state. A small portion would also be under some kind of joint authority between Israel and Palestinian Authority. But there would be no contiguity between the West Bank and the Gaza Strip. There would be no corridor connecting them. The settlements would stay as they are, in fact, expand, and less Palestinian get to live in areas B and C, which is the overwhelming majority of the land in the West Bank. And so what I mean by self-administration, so Palestinians will get to determine things like their marriage laws, their education, their healthcare, their security in terms of internal policing within the Palestinian community, but not protecting the Palestinians from the settlers or the Israeli state. The Israeli state there would be no military for the Palestinians. There would be no control over their resources. There'd be no control over their borders. They would be very limited in their ability to even collect their own taxes. Basically, the situation we have now. So that's what's always been offered is self-administration, but never self-determination, never sovereignty. And obviously, everything that the Israeli state has offered in the past and continues to offer now does not meet the aspirations of the Palestinian people for freedom, liberation, and sovereignty. Por que então Israel não anexou os territórios ocupados? Caso Israel oficialize a anexação dos territórios palestinos ocupados, que são formados por Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, esse deixaria de ser um Estado judaico, porque perderia a maioria populacional, além de ter que reconhecer a vigência de 2 sistemas legais a depender de sua origem étnico-racial, assumindo o estado de apartheid como define a Anistia Internacional.
Portanto, este seria o fim do projeto sionista. Para a ala liberal, perderiam a supremacia judaica e, para a ala esquerda, ou secular, será renunciar ao Estado Democrático Artificial. Cabe então perguntar, qual o papel da esquerda sionista na fundação do Estado de Israel? A iniciativa de constituir uma maioria judaica europeia na Palestina pela aquisição de terras também foi aplicada por projetos considerados de esquerda. Paralelo ao projeto sionista liberal, os kibbutz surgiram como comunidades agrícolas socialistas, com mão de obra exclusivamente judaica, com o objetivo de formar um proletariado e campesinato judaico que criasse vínculos com a nova terra. Palestinos, ainda que judeus, não eram aceitos. Com a intenção de substituição de população cada vez mais aparente e aumento da tensão entre palestinos e sionistas estrangeiros, a esquerda sionista foi parte do que chamam de Guerra de Independência, conhecida pelos palestinos como Nakba. A catástrofe que resultou na destruição de 800 aldeias e na expulsão de milhares de palestinos e expropriação de suas propriedades. As primeiras grandes lideranças sionistas foram ligados a essa suposta esquerda sionista. O próprio Ben-Gurion, Davi Ben-Gurion, que é o grande pai, do Estado israelense, o primeiro-ministro de Israel, um grande idealizador do Estado e o grande idealizador da Nakba, que foi a grande limpeza étnica da Palestina, ele era supostamente de esquerda, supostamente alinhado ao campo socialista. Então, esse sionismo de esquerda, ele nasce de um lugar na qual, mesmo sendo de esquerda, ele não consegue superar uma barreira que é a barreira do eurocentrismo, do colonialismo, a barreira do racismo mesmo. Shaharmus aponta que a libertação da Palestina não é um ponto relevante na política israelense, que no caso atual do genocídio em curso, a sociedade israelense não está dividida entre esquerda e direita, mas entre seculares que desejam a volta dos reféns feitos em 7 de outubro, mas não necessariamente são a favor dos palestinos, e religiosos, principalmente colonos, que apoiam a atuação do governo de Netanyahu e priorizam a destruição de Gaza. A esquerda sionista viveu um breve apogeu na década de 90, ao propor os acordos de Oslo. Seu idealizador, o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, havia sido militar atuante durante a Nakba e a Naksa de 1967. Ainda que o projeto fosse a construção de bantustões palestinos aos moldes da África do Sul, como define o historiador israelense Ilan Pappé, essa iniciativa levou ao assassinato de Rabin em praça pública por um israelense. Em Jerusalém, a prioridade do governo do Partido Trabalhista durante a gestão do prefeito Teri Kollek foi aumentar o número de residentes judeus na Cidade Velha, na parte palestina. O intenso projeto de substituição de população ocasionou o desalojo de famílias palestinas, muitas vezes sem indenização, na tentativa de transformar a cidade unificada e completamente judia. O governo de Isaac Herzog e Tzip Livni é o exemplo mais recente das experiências ditas progressistas no Knesset e que tampouco foram benéficas para os palestinos. Em 2014, Israel realizou uma nova ofensiva contra Gaza, com a chamada Operação Escudo Protetivo, em que partidos como Meretz tentaram se desvencilhar das manifestações anti-guerra. Os palestinos com cidadania israelense representam 20% do parlamento de Israel, mas nunca fizeram parte de nenhum governo, nem mesmo o partido misto Hadash. Enquanto os colonos israelenses nos assentamentos da Cisjordânia possuem cidadania plena e podem votar no Knesset, os palestinos de territórios ocupados, impactados pelas políticas decididas nesse parlamento, não podem votar. Se você gostou desse vídeo, saiba que tem muito mais para você que é membro do canal. As entrevistas completas dessa reportagem são disponíveis para nossos aliados. Seja você também um assinante do GGN. Eu sou a Lola Guerra e eu fico por aqui. Tchau!